Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Como vocês já podem ver nessa imagem, isso aqui é um recorte da apostila, está no material, a página 5, esse exercício, né, melhor, todo esse conteúdo se encontra na página 130 do nosso material de apoio, tá? E aí a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo de triângulos. Lembre-se que em aulas anteriores a gente estudou todas as relações métricas do triângulo retângulo. Isto é, nós vimos o Teorema de Pitágoras, que é um conteúdo não tão novo, um conteúdo bem antigo que a gente vem estudando, tá? Que nada mais é se eu aplicar nesse triângulo aqui a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos aí, no caso o B e o C. Então a gente viu o Teorema de Pitágoras, a gente definiu a altura relativa à base, colocando a hipotenusa como base, e aí nós temos algumas medidas que são interessantes, tá? Esses vídeos com as informações sobre esse conteúdo de relações métricas se encontram no canal, tá? Procure a playlist de geometria plana e verifica os últimos vídeos que falam sobre o triângulo, tá? Aqui nós vamos definir o A como sendo a hipotenusa, B e C como sendo os catetos, tá? Aqui vale um detalhe muito importante. Na trigonometria nós temos alguns elementos, um elemento a mais que nós não tínhamos até agora estudando o triângulo retângulo, que é o ângulo, um dos ângulos que não é o ângulo de 90 graus, ou seja, não é o ângulo reto. Aqui nós definimos o ângulo alfa como sendo o ângulo aqui no vértice B do nosso triângulo, e a partir dele nós definimos o que é o cateto oposto, ou seja, o cateto que está lá do outro lado, cateto oposto, tá? E nós definimos o que é o cateto adjacente, que é o cateto que está deste lado aqui. E isso aqui vale ressaltar um detalhe importante, porque se por acaso nós tivéssemos com o ângulo em questão, o ângulo alfa estivesse aqui, tá? Se ele estivesse aqui, então nós teríamos que nesse contexto aqui, vejamos só, nós teríamos que esse carinha aqui, o lado C, ele seria, esse aqui seria o oposto, enquanto que o lado B ele se tornaria o adjacente ao ângulo alfa. Então tem que ter esse cuidado na hora de observar os ângulos no triângulo retângulo, além de que nem sempre o triângulo retângulo vai estar nesse formato, como a gente viu em aulas anteriores que falam sobre o triângulo retângulo e as medidas que a gente pode abstrair dele para resolver problemas, as medidas só tratando de relações métricas sem ângulos em questão. Aqui a gente tem uma observação que nem sempre o triângulo vai estar nesse formato, tá? Deixa eu ver se nos exemplos aqui, ó, aqui nós temos um triângulo que já está invertido, aqui os lados, né? O ângulo reto vai se encontrar desse lado aqui. Aqui nós temos um triângulo equilátero, aqui nós temos uma tabela que a gente vai ver depois, e aqui nós temos exemplos, ó. Esses exemplos aqui tratam de triângulo dessa forma, mas nada impede, por exemplo, do triângulo retângulo aparecer nesse formato aqui, ó. O ângulo reto aqui em cima, a hipotenusa aqui e os catetos B e C aqui em cima. Nada impede disso acontecer, então tem que ficar atento aqui, porque definido o ângulo alfa, tá? Esse aqui que está do lado do alfa é o adjacente e o que está do lado oposto é o ângulo oposto ao ângulo alfa, tá? Definimos então três funções novas para o nosso estudo em trigonometria, tá? E é melhor no estudo do triângulo retângulo, que dá origem ao que nós chamamos de trigonometria. Nada mais é do que a função seno, tá? A função seno nós escrevemos assim, seno, S-E-N-O, tá? E aí, para reduzir aqui, nós colocamos só S-E-N, né? Seno de alfa, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cateto oposto, que nesse triângulo aqui representado pela letra B, e a hipotenusa representado pela letra A. Analogamente, o cosseno, tá? Cosseno se escreve assim, ó, C-O-S-S-N-E-N-O. Nós temos o cosseno, ele é definido como o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa, ou seja, C sobre A.
E a função tangente. A função tangente, a palavra tangente não é nova, né? A gente tem abordado os conceitos de tangente nas aulas de física. Então a gente tem trabalhado esses conceitos, né? Só que aqui é tangente de um determinado ângulo alfa é definido como cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isto é, o lado B sobre o lado C, o cateto B sobre o cateto C, tá? O B sobre C. Então aqui nós temos as fórmulas de como calcular senos, cossenos e tangente. Qual é a necessidade então da gente ter trigonometria, sendo que nós já temos as relações métricas no triângulo, tá? Nada mais é do que quando a gente estudou em bimestres anteriores, a gente estudou todas as congruências entre triângulos, como sendo lado, ângulo, lado, 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 ângulo, ângulo oposto e o lado. Então, a gente viu relações de triângulos e a gente, desde então, tem compreendido que existe uma importância muito grande de nós conhecermos, tá, as relações, tanto de métricas quanto de ângulos relacionados aos triângulos, porque o triângulo é uma figura geométrica muito importante para a construção, tanto construção civil, de um modo geral, como também para a construção matemática da geometria, tá? Lembre-se que muitas figuras geométricas, como por exemplo um retângulo, tá? Ou um hexágono, eles são baseados em triângulos. Você corta a diagonal aqui, por exemplo, do retângulo, você tem dois triângulos. Se você pega, por exemplo, um hexágono, fixa o ponto central aqui, você vai criar 6 triângulos distintos. Se o hexágono for regular, isto é, todos os lados e ângulos forem iguais, consequentemente os triângulos que são gerados aqui são triângulos equiláteros e a gente vai ver uma relação de triângulos equiláteros hoje, tá? Lembrando que triângulo equilátero é um triângulo que possui todas as medidas de lado iguais e, consequentemente, os seus ângulos internos são iguais a 60 graus. Todos são iguais a 60. Então vamos fazer o primeiro exemplo, que nos diz o seguinte: no triângulo a seguir, calcule os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa. Percebam que a forma do desenho do triângulo está semelhante desse aqui, mas a gente não pode confundir as coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar a fórmula do seno, cosseno e tangente para poder determinar os valores. Mas vejam o seguinte, vejam que o cateto não, a hipotenusa, ela não está presente nesse triângulo. Mas como é um triângulo retângulo, nós vamos primeiro utilizar o teorema de Pitágoras e determinar então o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Então vamos usar aqui o teorema de Pitágoras e chegar aí ao resultado da hipotenusa. Como que a gente calcula? A ao quadrado é igual ao cateto 5 ao quadrado mais o cateto 12 ao quadrado. São os catetos do nosso triângulo retângulo. 5 ao quadrado é 25, então a ao quadrado ele vai ser igual, deixa eu fazer aqui do lado, né, para economizar espaço. 5 ao quadrado 25 e 12 ao quadrado 144. Somando esses dois números, nós teremos que o a ao quadrado vai ser igual a 169. Portanto, se calcularmos a raiz quadrada de 169, teremos que o lado a hipotenusa a vai ser igual a 13. Então sabemos que o a vale 13. O cateto adjacente deste ângulo alfa vale 12 e o cateto oposto vale 5. A partir disso, sabendo já a hipotenusa agora, que vale 13, podemos então determinar o valor do seno, do cosseno e tangente do ângulo alfa. Façamos isso então. Então, seno do ângulo alfa, tá? É só substituir. Seno de alfa é cateto oposto, 5, sobre a hipotenusa, 13. Acabou. Agora sim, é claro que vale destacar que algumas vezes faz-se necessário simplificação. 5 sobre 13, ele não tem o valor exato, né? Observem que o 5 sobre 13, ele não tem como simplificar, então a gente deixa assim na forma de fração. Caso queira, você pode usar um calculador aí, ou mesmo dividir. Eu não aconselho porque provavelmente, tá, gente, vai aparecer o número decimal, uma dízima infinita, e aí não vai ficar muito legal isso aqui. Para calcular o cosseno, bem parecido, só que o cosseno é cateto adjacente
no caso 12, sobre a hipotenusa 13. E, finalmente, calculando a tangente, deixa eu fazer aqui do lado, tangente de alfa, ela equivale, né? Ela é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, no caso 5 sobre 12, tá? E aí nós chegamos ao resultado do nosso seno, cosseno e tangente, simplesmente fazendo as substituições das medidas do cateto oposto ao ângulo, do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa no nosso triângulo retângulo. Lembrando que nesse problema em si, a gente precisou primeiro determinar o valor da hipotenusa. Existe uma coisa que eu quero comentar agora com vocês, que é a respeito do seguinte. A função tangente, apesar de eu não ter definido ainda assim, ela é definida, gente, como sendo seno sobre cosseno, tá? E, portanto, pessoal, essa tangente definida dessa forma, ela seria equivalente ao quê? Seno é o cateto oposto, que a gente definiu como B, sobre a hipotenusa A, e o cosseno é o cateto adjacente, que a gente definiu como sendo o C, sobre a hipotenusa A. E aqui é uma divisão de fração. Divisão de fração, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Percebam que a hipotenusa vai simplificar e, portanto, é B sobre C, tá? Por enquanto, na nossa abordagem, da trigonometria, a gente vai dizer que a tangente é simplesmente B sobre C, ou cateto, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, para a nossa abordagem de agora. Tá? Mas no futuro, essa abordagem de seno sobre cosseno, ela será muito mais útil quando nós estivermos estudando o ciclo trigonométrico. Então, fica a dica aí para o futuro, para a gente estar se atentando que tangente também é escrito como seno, como sendo seno sobre cosseno. Então, dando continuidade aos exercícios, a gente já resolveu o primeiro. O segundo exemplo, nós temos aqui uma questão interessante que já abre a brecha de nós entendermos assim. Existem infinitos valores, tá, para senos e cossenos, porque existem infinitos ângulos diferentes. Geralmente nós trabalhamos com ângulos de 0 a 360 graus. O mais comum fica compreendido entre 0 e 90, tá? Porque, em geral, quando nós estudávamos ângulos, a gente definiu o ângulo principal para todo o processo em si de resolução de exercício. Geralmente é abordado o menor ângulo entre as retas que se encontram e tal, mas não é sempre assim que funciona. Porém, o que eu quero mesmo ressaltar aqui com vocês é que, geralmente, nós vamos ter que aprender a decorar alguns valores específicos para seno, cosseno e tangente, mas que de um modo geral nós não precisamos saber todos, porque ninguém sabe de todos de cabeça, né? Então, o que acontece? As questões em si vão eventualmente indicar para a gente os valores de seno, cosseno e tangente. Lembrando que isso daqui, gente, não é útil somente para a matemática, também é útil para os estudos de físicas. Existem muitos exercícios, muitas abordagens na física que levam em consideração a formação dos vetores, e essa ilustração de vetores geralmente recai, algumas vezes, né, recai em triângulos retângulos, e a gente aplica os conceitos de seno e cosseno para eles. Mas vamos lá, como que resolve essa questão? Obter o valor de x nesse triângulo retângulo. Então observe que eu quero x. Percebo que eu tenho um ângulo de 35 graus e eu tenho aqui os catetos. Esse aqui é o cateto oposto e esse carinha aqui é o cateto adjacente. Então a gente vai lembrar do seguinte: das três funções que nós temos, ó, seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, que é adjacente sobre hipotenusa, e tangente, que é o cateto oposto sobre o adjacente, nós vamos perceber que o que melhor se aplica a essa ilustração aqui é justamente a tangente do ângulo de 35 graus. Por quê? Porque se vocês observarem aqui, vocês vão ver que a tangente do ângulo deste ângulo é justamente o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, no caso aqui, x sobre 20. E percebam ainda que a questão indica para a gente quanto que vale o cateto, tangente de 35. Tangente de 35 é aproximadamente 0,70, igual a x sobre 20. E agora é só multiplicar cruzado, ou seja, x
é igual a 0,7 vezes 20, tá? E aí observem que quando nós multiplicarmos esse valor, o resultado vai dar 14, tá? Então, sem muita diferença no cálculo, vocês vão perceber que é uma questão bem tranquila de se calcular, tá? Lembrando que você precisa usar nessa questão a tangente. Existe a possibilidade de nós utilizarmos uma outra, o seno ou cosseno? Pode usar qualquer um deles, porém, se a gente quiser usar, por exemplo, o cosseno ou a tangente, teremos que, igual a essa questão anterior, para calcular o seno que precisa da hipotenusa ou o cosseno que precisa da hipotenusa, primeiramente nós precisaríamos determinar a hipotenusa. O que não é tão simples de ser feito, porque nós queremos justamente descobrir um dos catetos, então não dá para usar diretamente o teorema de Pitágoras. Você precisaria utilizar, por exemplo, seno para encontrar o A, e depois que encontrar o A, você encontra o x através do teorema de Pitágoras, ou o x através do seno de 35. Então não vale muito a pena fazer aqui, a gente resolve direto utilizando a tangente. Então resolvendo aqui o exemplo 2. Já o exemplo 3, ele nos diz o seguinte: considerando a situação inicial desse capítulo, para descobrirmos qual é o ângulo formado pela linha de divisão e o chão em que o jogador vê aquele torcedor mais distante no estádio, vamos desconsiderar a altura do jogador e do torcedor. Nesse caso, o triângulo a seguir representa a situação. Em outras palavras, vocês vão encontrar esse exemplo melhor descrito no livro texto, tá? Eu não vou copiar tudo que tem lá, mas basicamente o que nós queremos saber é qual é o ângulo aqui, tá, gente? A gente quer saber qual que é o ângulo nessa situação aqui. Nós temos cateto oposto ao ângulo e desse lado aqui nós temos a hipotenusa, tá? A função que melhor descreve esse problema é a função seno, porque o seno do ângulo alfa é o cateto oposto, no caso 29 metros, e o cateto adjacente, no caso 126 metros, tá? Uma observação é que não dá para simplificar esses dois valores, até porque 126 e 29 são ângulos, são valores que não têm denominador comum, né? Não tem divisores comuns, portanto a resposta é 29 sobre 126. Se vocês pegarem o 29 e dividir, por exemplo, numa calculadora por 126, o resultado vai dar aproximadamente, tá? Seno de alfa vai dar aproximadamente 0,23, tá? Bom, aqui vale um detalhe. Nós não conhecemos todos os valores de seno e cosseno de cabeça. Então, em geral, as questões vão indicar para a gente uma tabela ou falar para a gente alguns valores aproximados. Eu vou pegar uma tabelinha aqui, tá? Vocês podem encontrar ela no Google, para determinar valores de senos e cossenos de uma maneira mais simples, tá? Eu vou mostrar, a imagem não vai ficar tão boa por conta da resolução, mas se vocês quiserem, vocês podem baixar uma resolução maior. Observem aqui, tá? Esses ângulos que são colocados aqui, ó, os ângulos X em graus, eles estão de uma maneira que são ângulos que geralmente estão associados aos ângulos fundamentais. Eu vou pegar, deixa eu encontrar uma outra aqui. Pronto, eu peguei uma aqui, mas ela está bem pequena. Mas eu acho que vai dar de enxergar. Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Essa outra tabela. Ela está muito pequenininha aqui, mas vocês vão perceber o seguinte, ó. Nós temos o ângulo de 1 grau, 2 graus, 3, 4 e etc, tá? Até chegar no 90 aqui. E aí na primeira coluna nós temos o que? Seno, segunda cosseno e tangente. Vamos supor não. Pegando essa questão como exemplo, nós encontramos o seno de alfa igual a 0,23 aproximadamente. Então, se nós pegarmos o seno aqui, ó, e procurarmos o 0,23 aproximadamente, nós vamos perceber que o ângulo, tá? Ó, esse aqui, ó, 0,225, tá? Então a gente vai perceber que o valor aproximado para o ângulo alfa, para esse exemplo aqui, vai ser de aproximadamente 13 graus, tá?
Então, o ângulo associado a este aqui, nesse exemplo, seria de aproximadamente 13 graus. Então, é importante, porque às vezes vai ser dado valores de tabela, tá? Como esse exemplo anterior aqui, o exemplo 2, para indicar para a gente os valores que eu posso estar utilizando no meu exercício, tá? Então, fica aí a dica para vocês que podem utilizar a tabela. Claro que numa prova como o Enem, no vestibular ou numa prova mesmo na sala de aula, em geral, não vai ser dado uma tabela gigantesca como essa, tá? Vai ser dado informações semelhantes a essa aqui e daqui a pouco a gente vai ver em outro exemplo também. Bom, mas vamos lá falar sobre os ângulos notáveis. Existem 3 ângulos notáveis, e já vou adiantar para vocês aqui, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E a gente vai ver como nós obtemos o valor desses ângulos, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar abrindo o livro texto e acompanhar esse procedimento no livro texto a partir da página 37, tá? Na página 37 do livro texto vocês vão encontrar justamente a demonstração desses valores para os ângulos de 45 e 30 graus, tá? Então vamos lá. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo dentro de um triângulo isósceles, tá? Que está dentro de um quadrado aqui de lado L. Aqui o que nós vamos recorrer? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir basicamente quanto que vale aí o lado L, ou melhor, a diagonal, tá? Nós vamos descobrir quanto que vale aqui a diagonal, que nesse caso aqui a diagonal vai ser a hipotenusa do triângulo, né? Vou até chamar isso aqui de A, porque geralmente nós usamos a letra A para hipotenusa. Então nós vamos encontrar o valor da hipotenusa. E depois de determinar o valor da hipotenusa, nós vamos encontrar o valor de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Como que a gente encontra a hipotenusa nesse problema aqui? Bem simples, ó. Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Percebam que toda vez que eu somo dois valores iguais, duas letras iguais, ela fica duas vezes essa letra, né? L mais L dá 2L. Então, 2L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Agora, eu vou pegar esse A ao quadrado e vou passar para o outro lado aí, esse quadrado na forma de raiz quadrada. Então, fica 2L quadrado. Nessa expressão aqui, o L ao quadrado ele está ao quadrado e, portanto, ele pode sair de dentro da raiz, porque raiz quadrada de L ao quadrado é L. O 2 não possui raiz quadrada exata, então o A fica igual a L raiz de 2. Esse é o valor da hipotenusa ou da diagonal desse quadrado aqui, L raiz de 2. Bom, isso aqui a gente não precisaria nem calcular se a gente tivesse conhecimento, se a gente tivesse relembrado que a fórmula para calcular a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, tá? A gente não precisa calcular se a gente souber da fórmula. Então fica a dica aí para vocês no futuro, caso necessitem. Mas enfim, como que fica então o valor do seno do ângulo de 45 graus? Usando trigonometria fica simples, ó. Seno do ângulo de 45, vamos pegar isso aqui como sendo a base, é cateto oposto, no caso L, tá? Sobre a hipotenusa, no caso A, só que A é L raiz de 2, então fica L raiz de 2, tá? Bom, aqui a gente pode simplificar por L em cima e embaixo, dividir, tá? Ou seja, L dividido para L vai dar 1. E aqui o L dividido para L vai dar 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Não sei se vocês lembram, mas geralmente números com raiz quadrada embaixo da fração nós não gostamos. Então o que a gente faz? Um processo chamado de racionalização. O que é esse processo? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz para que a gente possa excluir a raiz da parte inferior da nossa fração. Portanto, o seno do ângulo de 45 graus, tá? Ele vai ser igual ao quê? 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. E, portanto, descobrimos assim o valor do seno de 45 graus, tá? De maneira equivalente, pessoal, vocês podem descobrir o valor do cosseno. É só utilizar cateto adjacente, né? O cálculo é o mesmo, tá? Cateto adjacente do ângulo de 45, que é L,
sobre a hipotenusa A, que é L raiz de 2, ou seja, o cálculo vai ser o mesmo. Portanto, se a gente fizer esse cálculo, descobriremos que o cosseno de 45 também vai ser, nesse caso aí, raiz de 2 sobre 2. Bom, e como eu mencionei com vocês aqui, a tangente é seno sobre cosseno. Se o seno, deixa eu voltar aqui, se o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2, isso significa dizer que a tangente vai ser esse dividido por esse, ou seja, como eu falei para vocês, né? Nesse caso, qualquer coisa dividido por ela mesmo é 1, mas o que eu tinha falado para vocês é que às vezes a tangente, sendo escrita como seno sobre cosseno, ela é muito útil, tá? Então, nesse problema aqui, ela é útil para que nós possamos fazer aqui esse cálculo de maneira bem simples e bem direta. Então, a tangente vai ser 1 e o cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2 igual ao seno. Então, aqui a gente sabe um dos ângulos, os valores para o ângulo de 45 graus, que é seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 e a tangente igual a 1. Tá? Isso aqui é uma tabela para simplificar aí a organização deles. Os outros dois ângulos notáveis, que são de 30 e 60, são obtidos a partir de um triângulo equilátero, tá? Uma forma simples de se obter ele. Eu vou fazer para o ângulo de 30 graus, e aí o ângulo de 60 vocês podem ler no livro, tá? Ou a gente pode marcar um outro momento para fazer somente deles. Mas aqui eu vou fazer de forma bem direta. Dado um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E se nós passamos a altura desse triângulo, ela vai coincidir com a metade do lado desse triângulo da base. E, além disso, a altura forma um ângulo de 90 graus. Portanto, isso aqui é gerado um triângulo retângulo, tá? Dos dois lados. Vamos considerar o lado esquerdo como o lado base aqui para o nosso cálculo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular, por exemplo, o seno do ângulo de 30 graus. Então, como que a gente calcula o seno do ângulo de 30? Seno do ângulo de 30 é cateto oposto, no caso, o L sobre 2, tá? Então, seno de 30, tá, gente? É igual a L sobre 2 dividido pela hipotenusa. Ó, a hipotenusa do triângulo retângulo aqui, que é a metade do triângulo equilátero, é o L. Então, vocês vão perceber que isso aqui, eu posso simplificar o L com L. Portanto, o seno de 30 vai sobrar o quê? Quando eu simplifico, 1 sobre 2, tá? Ou se você preferir, que não quiser cancelar isso aqui, porque às vezes a gente acaba errando alguma quantia na hora da simplificação, você pode seguir essa abordagem aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. A gente ia fazer isso. Então, isso aqui vai ficar L sobre 2 dividido por L. Então, a gente repete a primeira fração, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Lembrando que aqui não tem ninguém embaixo, então seria o 1. Aí o L corta com L, e aí fica 1 sobre 2, tá? A gente sabe aqui quanto que vale o seno de 30, que vale meio, tá? Então, esse aqui, ó, seno de 30 é meio. Para calcular o cosseno de 30, nós vamos perceber que o cosseno de 30 é o quê? Cateto adjacente, no caso a altura do triângulo equilátero, altura sobre a hipotenusa L, tá? E para calcular a tangente, nós vamos precisar também da altura. Ó. Tangente é cateto oposto, L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que no caso seria a altura, tá? A gente não vai fazer a demonstração aqui da fórmula da altura, para a gente não perder tempo em como construir a fórmula da altura. A gente já fez isso no segundo bimestre, então eu não vou refazer aqui a conta para a gente não, digamos assim, perder tempo. Então, a gente só vai perceber o seguinte: quanto que vale a altura de um triângulo equilátero, gente? A fórmula da altura de um triângulo equilátero, eu vou colocar aqui ao lado, ó, nada mais é do que L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou reescrever aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Então, o que eu vou fazer aqui? Conservar o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo, no caso, analogamente o que foi feito anteriormente ali, tá? O 1 está embaixo do L aqui, e aí percebam que eu posso cortar o L com L e descobrir que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui na tabelinha, nós temos o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E para nós encontrarmos a tangente, de maneira equivalente aqui, teremos o L sobre 2 e repetimos a fórmula aqui da altura.
que é L raiz de 3 sobre 2. Aqui nós vamos fazer o quê? Conservar o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. L raiz de 3, vamos inverter agora, né? Então vai ficar 2 sobre L raiz de 3. 2 corta com 2, L corta com L, e aí nós teremos 1 sobre raiz de 3. Aplicamos a racionalização para tirar aqui de baixo a nossa fração. Portanto, podemos concluir que a tangente nesse conceito, nesse caso aqui, vai ser 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 9, raiz de 9, 3, que é justamente o que aparece aqui na tabelinha. Eu não vou fazer o de 60, porque é bem parecido, porque o foco aqui vai ser ensinar uma técnica bem interessante para vocês. Ó. Aqui existe até uma musiquinha na internet que depois vocês podem estar baixando e vendo e revendo e ouvindo e reouvindo para vocês decorarem isso aqui. Eu vou fazer de novo aqui a tabela só para vocês verem como é bem fácil montar a tabela desses ângulos, tá? A gente faz o seguinte, ó, a gente vem aqui e coloca 30, 45 e 60. Aí aqui nós colocamos seno, cosseno e tangente, tá? E aí a gente vai escrever assim, ó, 1, 2, 3. Vem para baixo, ó, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Então vem aqui e coloco todo mundo sobre 2, tá? Aí raiz quadrada no 2 e no 3. Por que eu não preciso colocar raiz quadrada no 1? Porque raiz de 1 é 1, tá? Então raiz quadrada no 2 e no 3. A tangente ela é diferente, tá? É raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Vocês podem pesquisar que tem uma musiquinha para vocês. Vocês podem baixar para o celular de vocês e ficar ouvindo ela até vocês aprenderem a letra da música, porque justamente ela vai ajudar vocês a sempre lembrarem dos valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos fundamentais 30, 45 e 60 graus, tá? Dando continuidade para a gente poder encerrar esse vídeo, eu vou fazer 3 exemplos de trigonometria, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, no triângulo retângulo, determine as medidas de x e y aqui. Ele dá aqui os valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 65 graus. Então vamos lá. O ângulo é o de 65 e nós queremos saber o cateto oposto e o cateto adjacente. Então nós vamos usar o que? Seno e cosseno, tá? Para o seno, vamos fazer aqui do lado, ó, seno de 65, nós vamos ter que cateto oposto, no caso x, sobre hipotenusa, que nesse caso é 9. Seno de 65 é 0,91, então fica 0,91 igual a x sobre 9. Multiplicamos cruzado e x vai ser igual a 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 9 dá 81, ou seja, 8,19, esse é o valor de x, tá? Para calcular o y também é bem parecido, vamos usar o cosseno. O cosseno do ângulo de 65 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Substituindo aqui o valor do cosseno, 0,42 igual a y sobre 9, e aí multiplicamos cruzado. Portanto, y vai valer 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 4 dá 36, mais 1, 37, vai 3. 9 vezes 0, 9, mais 3, 3. E aí, se eu não tiver errado nenhuma conta, nenhum cálculo, nós obtemos aí os valores de x e de y, tá? Só multiplicando aí, utilizando a trigonometria básica, tá? Para descobrirmos esses valores. Então percebam que é bem tranquilo de calcularmos isso aqui. Estava até conferindo na calculadora se eu não tinha errado nenhum cálculo. Para o segundo exemplo, observe que é bem parecido. A imagem está um pouco pequena, tá, gente? Mas aqui nós temos que calcular a hipotenusa e o cateto adjacente do ângulo de 30 graus, tá? Aqui nessa questão ele não fala quanto que vale os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 30. Por quê? Porque nós já temos isso na tabelinha fundamental, aquela que fala 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 2 no 3, tá? Então vamos lá. Para a gente calcular a hipotenusa, nós podemos usar, por exemplo, seno de 30, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa A. Seno de 30, como vocês podem ver aqui, ó, vale 1 sobre 2. Portanto, 1 sobre 2 é igual a 10 sobre, aqui não é 9, né? Que é um A. Deixa eu escrever aqui de novo, que é um A. 10 sobre A
E aí é só multiplicar cruzado, fica A igual a 20. Pronto. Encontrado A, a gente tem várias maneiras de fazer ela. A gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, mas pode também utilizar, por exemplo, o cosseno. Cosseno de 30 graus, tá? Ele vai ser igual ao que? Cateto adjacente C sobre a hipotenusa A, que a gente encontrou 20. Aí a gente vem na tabelinha e percebe. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então eu venho aqui e coloco raiz de 3 sobre 2 igual a C sobre 20, tá? Multiplica cruzado, temos que 2C vai ser 20 raiz de 3, passa o 2 dividindo e, portanto, quando dividimos por 2, fica 10 raiz de 3. Encontramos assim o valor do A e o valor do cateto C. E para finalizar, a gente vai determinar a altura desse prédio aqui utilizando trigonometria, tá? Então percebam que nós temos o ângulo e nós temos o cateto adjacente. Se nós queremos saber a altura, tá? Vai ser o cateto oposto. Portanto, essa técnica usa-se a tangente. A tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que nesse caso aqui é a altura, sobre o cateto adjacente, que nesse caso aqui é a base, aqui 60 metros. Vindo na tabelinha, tangente de 30, raiz de 3 sobre 2. Então eu venho aqui e substituo. Raiz de 3 sobre 3, tá? É igual a h sobre 60. Então, só para conferir aqui de novo, ó, raiz de 3 sobre 3, eu tinha falado errado. E aí é só multiplicar cruzado. 3 vezes a altura é igual a 60 raiz de 3. Logo, a altura vai ser 60 sobre 3, que vai dar 20 raiz de 3, tá? Então, essa aqui, com esse exemplo, a gente finaliza o vídeo de hoje. As atividades estarão disponíveis no Maestro, então acessem a plataforma, resolvam as atividades e façam as tarefas do plural, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!